meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Estudando para a prova? Olha lá, hein? Então, nós vamos entrar aqui no nosso quinto bloco sobre os direitos e garantias fundamentais. Estamos tratando detalhadamente, né, de cada inciso do artigo 5º da nossa Constituição, para que vocês, de fato, consigam gabaritar o direito constitucional nesta prova para escrevente técnico judiciário aí aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá certo? Bem, nós estávamos falando na aula passada e paramos exatamente, estávamos falando dos incisos do artigo 5º, né? E hoje nós ficamos de abordar o inciso 34 da nossa Constituição, lá do artigo 5º, né, inciso 34. E antes de eu adentrar nele especificamente, eu vou lembrar que esse inciso, né, ele abarca dois direitos fundamentais aí, o direito de petição e o direito de certidão. Para quem está começando agora, quem já assistiu só esse quinto bloco, só me apresentar, né? Eu sou a professora Bruna Vieira, estamos fazendo aí um curso completo de Direito Constitucional para o TJ São Paulo, para o concurso de escrevente agora, em 2017, tá? É um curso completo, então teremos 10 blocos, este é o quinto bloco. Se você está assistindo só este, assista no YouTube os outros blocos, porque nós começamos desde o início do edital, né? A primeira parte de direito constitucional foi tratada no primeiro bloco. Portanto, você que está acessando só este bloco, não deixe de acessar os anteriores e os que virão, tá certo? Nós teremos 10 encontros. Este é o quinto. Outra coisa importante é que se você quiser acompanhar a aula com material, o material está sendo vendido pelo site do Legale, pode ligar aqui no Legale por R$19,90, tá? É um preço acessível para que os alunos possam. As aulas são todas gratuitas no YouTube e se você quiser acompanhar com o material, que são esses slides que eu estou colocando, que eu transcrevi, né? Coloquei todos os artigos, tudo que está no edital em Direito Constitucional está aqui no material. Tá bom? Aí você vai grifando. Caso contrário, queira só assistir, também fique à vontade, tá? Bom, estávamos tratando do inciso 33 do artigo 5º e agora nós vamos passar para o inciso 34, que trata do direito de petição e o direito de certidão. Parte da doutrina considera esses dois direitos como remédios administrativos. Nós vamos ver daqui a pouquinho os remédios judiciais, né? Os direitos precisam ser protegidos. Então, para cada direito há uma garantia. Se esse direito for violado, há um remédio para resolver aquele problema. Por exemplo, né, liberdade de locomoção, ir, vir e permanecer. Se esta liberdade de locomoção estiver sendo violada, né, passível de habeas corpus, que é o remédio constitucional que protege esta liberdade de locomoção, ir, vir e permanecer. Bom, ambos são conhecidos, então, como remédios administrativos, porque são impetrados na via administrativa, né, independentemente do pagamento de taxas. Não há taxas para a impetração desses remédios, não há formalidades específicas, porque também não é necessário a presença de um advogado ou a interposição por meio de um advogado. De modo que não dá para exigir de uma pessoa que não tenha o conhecimento jurídico aquele conhecimento exigido de um advogado, tá? Não precisa de advogado, tá? Eles são exercidos independentemente do pagamento de taxas e são impetrados na esfera administrativa, ok? Você vai lembrar ainda uma coisa, né? Que o direito de petição e o direito de certidão, eles configuram verdadeiros, né? São formas de se exercer a cidadania. Eles protegem o exercício da cidadania. E quem é que pode peticionar aos órgãos públicos para comunicar eventual ilegalidade, ou para comunicar um abuso de poder, ou requerer, né, uma certidão sobre informações de caráter pessoal? Quem é que pode fazer isso? Qual é a legitimação para a impetração desses remédios administrativos? Bem, a legitimação é universal. Por quê? Porque o próprio inciso diz que todos, né? Vamos ver um pouquinho na tela? Coloque na tela, por favor. Olha lá. Diz o artigo 5º, inciso 34 da nossa Constituição, que são a todos assegurados. Todos, está vendo a palavrinha todos? Legitimidade universal. A todos assegurado, independentemente do pagamento de taxas, o quê? Letra A, o direito de petição
aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, tá? Então, volte para mim, daqui a pouco a gente vê a certidão. Bom, todo mundo, então, pode peticionar aos órgãos públicos, né, quando estiver diante de uma ilegalidade ou de um abuso de poder. Qual seria a diferença, né? Na ilegalidade, a ilegalidade ela está relacionada, normalmente, a um ato vinculado. Lá em direito administrativo, vocês conseguem aprender a diferença entre atos vinculados e atos discricionários, tá? A administração pública, nós chegamos a comentar, né? Ela só faz o que a lei determina, né? O princípio da legalidade para a administração pública é diferente para nós, né? Para nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. A administração pública só faz o que a lei determina. Bem, no ato vinculado, o legislador só dá uma opção. Na verdade, não tem opção, só dá um ato, né? O administrador público tem que agir de tal maneira. Se ele age de forma diversa desta maneira legalmente prevista, ele está cometendo uma ilegalidade. Por outro lado, no ato discricionário, ele também é pautado pela legalidade, porque, de novo, o administrador só faz o que a lei determina. Só que no ato discricionário, o próprio legislador, ele traz uma margem de liberdade, ele traz escolhas dentro de parâmetros legais. E aí o administrador, né, ele pode, mas o examinador também pode perguntar, né, uma questão sobre isso. Ele pode escolher dentro de escolhas previstas legalmente. Mas se ele excede, se ele abusa, cabe direito de petição para comunicar, né, esse abuso de poder, esse excesso, né, no momento de praticar um ato discricionário, na escolha, né, de um comportamento, ok? Bem, além disso, nós vamos lembrar que o direito de petição ele serve, né, tanto para interesses particulares, interesses privados, um interesse seu, tá? Como pode ser para interesses sociais, interesses coletivos, né? Então, você pode, por exemplo, peticionar para comunicar que há um abuso em relação a crianças e adolescentes. Você verifica aí uma situação irregular, uma situação de excessos, né? E pode peticionar, por exemplo, ao Conselho Tutelar para comunicar. Ou você também se depara, né, diante de excessos em relação ao idoso. Você pode comunicar isso a um órgão competente, pode peticionar. Para isso não precisa de advogado, isso não tem formalidade, isso pode ser feito independentemente do pagamento de taxas. Agora, uma questão importante é saber o seguinte: esse direito de petição, previsto no inciso 34, no artigo 5º, inciso 34, a linha A da nossa Constituição, ele também tem a ver com o direito de petição que é exercido perante o Poder Judiciário? Tem aplicação em relação ao âmbito jurisdicional, em que há a exigência da presença do advogado? Cuidado, cuidado, tá? Este que nós estamos tratando agora, ele é impetrado na via administrativa, é um remédio administrativo. Existe sim, né, o direito de ação, que está no inciso seguinte. Estamos falando do inciso 34 do artigo 5º da Constituição. Mas o inciso 35, que daqui a pouco nós vamos tratar, ele trata do direito de ação, né, o acesso à justiça. E aí, neste caso, estamos falando dessa petição na via jurisdicional, no âmbito do Poder Judiciário. E aí, em regra, esse direito de ação que é exercido lá no âmbito do Poder Judiciário, ele depende da presença de advogado. Você sabe que há casos que não, como o habeas corpus, enfim, há algumas ações que não é necessária a presença do advogado. Mas, em regra, o direito de ação, previsto no inciso 35, ele depende do advogado e dos requisitos formais para tanto. Ok? Tranquilo? O que mais que eu quero lembrar para vocês aí em relação a esse inciso 34. Vamos lá para a tela para a gente ver a linha B, né? A linha B diz o seguinte: é a mesma coisa, são a todos assegurados, portanto a legitimidade continua sendo universal, né?
Também não há o pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Bom, preste atenção aqui. Aqui é certidão, né, de interesse pessoal, não é certidão para interesse de terceiros, tá? E aí alguns alunos perguntam assim, mas professora, direito de certidão, está escrito aí, né? Pode ser exercido independentemente do pagamento de taxas. Mas toda certidão que eu vou pagar, que eu vou pedir, né, nos órgãos públicos, eu tenho que pagar e pagar caro. Normalmente pago caro, né? E aí a doutrina explica. E para a sua prova do TJ, você vai colocar só o que está escrito na Constituição. Você não vai questionar muito. Prova de teste, gente, a gente não questiona muito. Principalmente quando há reprodução do texto constitucional. Não fica questionando. Vai ler a Constituição, se cair de acordo com a Constituição, da forma como está escrita, é esta a alternativa correta. Não dá para questionar muito, porque não há margem para muitas interpretações. Na verdade, quando eles copiam o texto, ou está certo ou está errada. Ou acrescentaram alguma coisa para tornar a alternativa errada, ou eles reproduziram o texto expresso, de modo que a alternativa estará certa, correta. Tudo bem? Mas, para que saiba, a doutrina explica. Ela diz assim, ó, o direito à certidão, direito de obtenção, né? Esse direito é gratuito, mas o serviço é cobrado. Então, o serviço, a expedição do documento, etc., isso é cobrado. Mas, para a prova, direito de petição e direito de certidão são gratuitos, independentemente do pagamento de taxas, impetrados na via administrativa e não precisam de advogado. Tudo bem? Posso avançar? Uma coisa importante que eu também já vi em prova, e aí eu vou ficar aqui mais próximo, é o seguinte. Se eu vou lá peticionar na administração pública, ou vou pedir uma certidão e a administração pública não está nem aí para o meu pedido, ou expede uma certidão que nada tem a ver com aquilo que eu pedi, uma certidão incompleta, será que cabe alguma coisa? Na negativa, né, por parte da administração pública, no exercício do direito de petição, ou na não entrega de certidão, etc., cabe alguma coisa? Tem algum remédio, agora um remédio judicial, né? Esse seria administrativo. Mas existe algum remédio judicial, um remédio constitucional judicial, para proteger o meu exercício efetivo desses direitos? Existe. E cuidado, porque eu já vi isso em vários concursos públicos, tá? E os alunos erram. Porque ele lembra do habeas data. E ele fala, não, impetrar habeas data. Não é, tá? É o mandado de segurança. Por quê? Porque nós temos direito líquido e certo de obter essas certidões e de peticionar aos órgãos públicos. A Constituição garante, ela traz esse direito de forma líquida e certa, tá? Se a administração pública inviabiliza o exercício desse direito, o remédio constitucional para tanto é o mandado de segurança. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Então, nós já podemos avançar para o próximo inciso, que eu vou colocar para vocês aí na tela. Aliás, antes disso, olha só, tem uma súmula vinculante número 21 do STF, né, súmula do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, que tem a ver com direito de petição. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamentos prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Por que essa súmula tem a ver com o direito de petição? Porque, veja, exigir depósito prévio de dinheiro ou de bens para que o recurso administrativo seja admitido, volte para mim. Exigir isso seria colocar uma condição, um impedimento para o exercício do direito de petição. E isso não pode, tá? Portanto, a súmula vem e diz que é inconstitucional uma exigência nesse sentido. Ok? Próximo inciso, vamos lá para a tela? Inciso 34. Aliás, agora 35 da nossa Constituição, que diz lá que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Volte para mim. Primeira coisa que você vai observar, que
esse acesso à justiça, é o nome que é chamado, dado a esse inciso, né? O acesso à justiça, ele protege, ele abarca. Não apenas quando já há uma lesão, já há uma violação de um direito constitucionalmente assegurado. Mas a mera ameaça a um direito já gera a possibilidade de acesso ao poder judiciário. Então, basta a ameaça de lesão. Tá? Claro que quando já há lesão, daí tem que se valer mesmo do poder judiciário, mas a ameaça também está protegida. Esse princípio, né, de acesso à justiça, ele também é conhecido pela doutrina como inafastabilidade do exercício da jurisdição. Inafastável, não podemos afastar o exercício da jurisdição. Né? Não podemos afastar do poder judiciário qualquer lesão ou ameaça à lesão. Ou ainda, né, princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Por que você tem que lembrar? Né? Porque, veja, nós temos acesso de nos valer do poder judiciário para resolver alguma lesão, para resolver algum problema, algum direito que está sendo violado, mas não apenas o acesso. Temos direito de receber a prestação, de receber a solução do problema por meio do Poder Judiciário. E detalhe, depois da emenda 45 de 2004, que inseriu ao rol de direitos e garantias o princípio da razoável duração do processo, que diz lá, né, que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, essa prestação jurisdicional deve ser devolvida em tempo razoável, porque justiça tardia não é justiça. Tem ação, meu avô tinha, né, precatório, coisas para receber, ele já faleceu e ficou sem receber. Aliás, ninguém recebeu ainda. Isso não é justiça, tá certo? Então, o acesso à justiça, nós vamos lembrar que não há apenas o direito de ingressar, mas o direito também de receber uma prestação jurisdicional e em tempo hábil, em tempo razoável, tá? O que mais que você vai lembrar? Que agora esse inciso 35, ele tem a ver com o acesso no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito jurisdicional. Então, em regra, será necessária a presença do advogado. Então, não é como o inciso 34, que nós lemos, que qualquer pessoa pode impetrar, que é feito na via administrativa, que não precisa de advogado. Aqui não. Aqui, em regra, né, é necessário, sim, o advogado, tá bom? Outra coisa importante é, será que existe exceção a essa regra de acesso à justiça, né? Que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, não criará condições para nós, né, nos valermos do Poder Judiciário diante de lesão ou ameaça. Será que existe exceção? Existe exceção, tá? Em relação à justiça desportiva. Mas, como não é tema previsto no seu edital, eu só menciono, né, que ela está lá no artigo 217, parágrafo 1º da nossa Constituição, que a justiça desportiva, ela exige que primeiro tente-se, né, por conta da peculiaridade, né, tem regras próprias, então primeiro tem que resolver na justiça desportiva, que é uma justiça administrativa, não faz parte do Poder Judiciário, para depois se valer. Mas, em regra, o princípio é este, tá? E afasta a regra que não podemos afastar, né, da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ok? Volta lá para a tela, para o próximo inciso. Aliás, antes dele, né, duas súmulas importantes do Supremo, ó, sobre este inciso. É inconstitucional, de novo, a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial. No outro, ó, nós vimos, né? No outro, que nós mencionamos agora há pouco, a súmula, ó, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamentos prévios para admissibilidade de recurso administrativo, então na esfera administrativa. Agora, como estamos falando de acesso à justiça, mas no âmbito jurisdicional, agora do Poder Judiciário, a súmula tem a ver com o âmbito
jurisdicional. Então, veja que é inconstitucional a exigência de depósito prévio ou como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Ação judicial, portanto, âmbito jurisdicional, esfera do poder judiciário, súmula vinculante número 28. E uma outra súmula comum em relação ao STF, né, dada pelo STF, viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição, a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. Volte para mim. Você sabe que no âmbito do poder judiciário, né, tem a taxa judiciária, mas o limite dela é o valor da causa. Porque se eu cobro muito, se eu excedo esse valor, eu estou impedindo aquele, né, que eventualmente nem terá dinheiro para arcar com essas custas, com essas despesas, né, eu estou criando um bloqueio do acesso ao poder judiciário, o que é vedado pelo texto constitucional. Ok? Mais um? Vamos caminhar? Já estamos na metade, né? São 10 blocos, estamos no quinto, então quem está acompanhando aqui, está muito bem. Está indo muito bem, né? Sabe o que eu vejo? Nos vídeos no YouTube, os alunos assistem os primeiros, gostam, né? Até comentam, mas acabam não assistindo até o final. É por isso que muita gente não passa. Por quê? Porque tem a tendência de não esgotar o conteúdo, de não assistir todas as aulas necessárias, de não fazer todos os testes, de não ler todos os artigos. Nós queremos, muitas vezes, o resultado sem fazer, às vezes, sem plantar, sem estudar. Então, vamos fazer tudo, né? Chegue no dia da prova com a sensação de missão cumprida. Olha, eu estudei, eu fiz os testes, eu li, e agora seja o que Deus quiser, né? Mas você fez a sua parte. Então, o ideal é que você assista todos os vídeos, tá certo? E vá comentando aí, vá deixando a sua opinião, para nós sempre aprimorarmos, tá bom? Vamos para o próximo? Olha lá comigo, acompanhe aí. Inciso 36 do artigo 5º. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá? Bom, o direito adquirido, gente, pode deixar aí na tela, é aquele que já se incorporou ao patrimônio e à personalidade de seu titular. O ato jurídico perfeito, ele vai extraído lá do direito civil, né? É aquele que, ao tempo de sua ocorrência, ele preenchia exatamente todos os requisitos legais exigidos na lei. Sujeito capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa, ou não proibida em lei. Tá certo? E a coisa julgada, que está aí na tela, a coisa julgada é a decisão contra a qual não caiba mais recurso, tá? É a chamada imutabilidade da coisa julgada. E eu deixei aí um julgado recente do Supremo Tribunal Federal que já declarou como constitucional alguns dispositivos. Volte para mim. Vocês sabem que o Código de Processo Civil, né, ele, embora seja novo, né, é um ordenamento jurídico novo, muitos dos seus dispositivos já estão sendo questionados no Supremo Tribunal Federal. E a minha pergunta é, por que tem que questionar? Por que muitos dos dispositivos do Código de Processo Civil já estão sendo questionados? Porque hoje todo o ordenamento jurídico infraconstitucional, todas as leis, todos os códigos devem guardar relação de compatibilidade com a Constituição. Devem estar de acordo com a Constituição, sob pena dessas leis serem o quê? Declaradas inconstitucionais. Serem extraídas do ordenamento jurídico brasileiro. Essas leis, se não estiverem de acordo com a Constituição, elas não poderão ser aplicadas. Então, vários dispositivos já estão sendo questionados. Mas, este que eu coloquei aí, que é um julgado recente do Supremo, tem a ver com o Supremo acolhendo o disposto em determinados artigos do Código de Processo Civil. Tá? Então, ele não declarou a inconstitucionalidade nesse julgado. Ele reafirmou que os dispositivos estão de acordo com a Constituição. Vamos lá olhar? Olha lá, ó. São constitucionais, ou seja, estão de acordo com a Constituição,
as disposições normativas no parágrafo único do 741 do CPC, parágrafo 1º do 475L, tá? Do Código Antigo, bem como os correspondentes dispositivos no CPC de 2015, artigo 525, enfim, vários dispositivos. E olha só o fundamento, né? São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada, que é essa que nós estamos analisando, da qual não cabe mais recurso, com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. É uma mitigação dessa coisa julgada, tudo bem? Relativização, né? Revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. Assim caracterizado nas hipóteses em que, então, quando que o Supremo entende que há vício de inconstitucionalidade qualificado e que dará, né, intuito, que dará surgimento até e a possibilidade da propositura de ação rescisória. Quando a sentença exequenta esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais. Ou quando a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. Nesses casos, será possível aí a rescisória, tá? E desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF. É ele quem diz, ele é o guardião da Constituição, né? Realizada em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Olha lá, é de 17 de novembro de 2016. Portanto, volte para mim, essas decisões recentes, né, do Supremo sempre devem ser lidas. Eu sei que a prova de escrevente, ela vai perguntar muito a literalidade do artigo 5º e os incisos. Está tudo aí no seu material, você também pode estar estudando com a Constituição aberta, tá? Mas você, né, que quer aprofundar, que deseja também prestar outras provas, tem que conhecer a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá? Porque, em regra, é isso, é o texto da lei, é o texto da Constituição e o que o Supremo pensa sobre ela, né? Porque ele é o intérprete final, ele é o guardião da Constituição. Tá certo? Bom, agora nós vamos falar de um inciso e vamos relacioná-lo a outro. Por quê? Porque estudar esses incisos de forma isolada traz uma compreensão não tão boa quanto estudarmos de forma conjunta, tá? Então, eu coloquei os dois, né? É o princípio do juiz natural, talvez você já conheça. Olha lá na tela, rapidinho. Bom, o inciso 37 diz, do artigo 5º, não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é juízo ou tribunal de exceção? Volte para mim. Juízo ou tribunal de exceção é um tribunal de exceção criado pós-fato, criado para julgar determinados e específicos crimes. Por exemplo, Tribunal de Nuremberg, né, na época da Segunda Guerra Mundial, para julgar, né, os nazistas, crimes específicos. Aqui no Brasil, nós não admitimos que ninguém seja julgado por um tribunal de exceção. Tribunal de exceção é assim, ocorre um crime grave, e aí o judiciário cria, né, um tribunal específico só para julgar aquele crime grave. Aqueles crimes graves não importa. Veja, não. Nós precisamos conhecer previamente qual é o juízo competente para análise daquele crime específico. Nós precisamos saber disso. Não só o crime, né? Tem que ter a configuração legal do crime específico, como quem julga, quem tem competência para aquilo. Nós não admitimos no Brasil tribunais criados para julgarem fatos específicos. Ok, volta lá para a tela. E aí eu falei que esse inciso, ele deve ser lido aí conjuntamente com o inciso 53 do mesmo artigo 5º da nossa Constituição, que diz lá que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
Então, volte para mim. Por que eu tenho que dizer isso previamente e de forma conjunta? Porque se a Constituição exige que o julgamento se dê por autoridade competente, ela também deve te trazer de forma prévia quem é a autoridade competente. Veja, criar um tribunal pós-fato, pós-cometimento do crime, seria deixar que alguém fosse julgado por um tribunal incompetente. Porque a competência deve ser trazida de forma prévia, antes do fato. Né? Nós temos a suposição, olha, ocorrendo tal crime por tal pessoa, o fato será julgado pela Justiça Federal, pela Justiça Estadual. A competência deve vir de forma prévia no nosso ordenamento jurídico. Ficou claro? Deu para entender? Vamos avançar? Ótimo. Princípio, então, do juiz natural, tá? Agora, antes de mostrar esse, já viram, né? Mas pode voltar aqui para mim. Agora, nós temos uma parte de direito penal previsto na nossa Constituição Federal. Vejam que o estudo da Constituição Federal resolve questões de várias matérias. Eu sempre digo isso para os alunos, né? Eu não me canso de dizer, leia a Constituição, ouça a Constituição, baixe a Constituição em áudio, mas se familiarize com o texto constitucional, porque vai cair na sua prova. E não vai cair apenas em direito constitucional, vai cair em outras matérias. Vai cair em direito penal, como nós vamos mostrar agora. Pode cair em direito administrativo, como vamos mostrar nos próximos blocos, que eu vou falar de administração pública também. Pode cair em direito do trabalho, que eu também vou falar na parte que eu tratar dos direitos sociais. Enfim, pode cair em qualquer disciplina. A leitura do texto constitucional é imprescindível. E os próximos incisos, que nós passamos a analisar a partir de agora, eles dizem respeito ao direito penal, tá? E a premissa para o estudo desses incisos é a seguinte. Primeiro, né, que direito penal é a última ratio, é a última razão. Nós só vamos levar lá para o direito penal, né, quando realmente for um crime, né? Mas a ideia é tentar resolver de outras maneiras, num primeiro momento. Segundo, você vai ter a premissa de que nossa Constituição de 88 foi feita num momento em que estava havendo muita repressão. Era um momento pós-ditadura, em que muitas pessoas estavam sendo perseguidas, havia barbaridades sendo cometidas, né, crimes. Então, os direitos, né, a parte penal prevista dentro da Constituição, do artigo 5º, né, ela traz muitos direitos, por conta do momento político em que a Constituição foi feita. Então, às vezes, os alunos falam, nossa, mas tem muito, preso tem muito direito, e papapá. Não tem, às vezes, noção do momento em que o nosso ordenamento jurídico foi produzido. Então, se foi feita lá em 88, qual era a ideia? Trazer direitos. Porque no momento da ditadura, não estavam, esses direitos não estavam sendo respeitados. Né? Então, havia tortura, havia expulsão, né, pena de banimento, que também hoje é proibida, né, a expulsão de nacional. Muita gente estava sendo perseguida pela prática de crime político, pela prática de crime de opinião, enfim. A Constituição hoje ela incorporou esses direitos, né? Hoje não, já desde 1988. E o primeiro que nós vamos tratar é do Tribunal do Júri. Vamos lá para a tela acompanhar? Olha lá. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Então, volte aqui para mim. Nos crimes dolosos contra a vida, homicídio, né? Tentativa de homicídio doloso, tá? Aborto, infanticídio, os crimes dolosos contra a vida, eles não são julgados pelo juiz singular. Eles são julgados pelo tribunal do júri. E o tribunal do júri é composto por pessoas comuns, por cidadãos. Tá certo? Do mesmo modo que nós somos selecionados para trabalhar nas eleições como mesários de eleição, essas pessoas são selecionadas para serem jurados do tribunal do júri, tá? E ele tem umas características próprias, diferente
das características dadas na justiça, né, comum, na justiça do juiz singular, na vara comum, tá bom? Então, olha lá para a gente ter uma ideia dessas características. Olha lá na tela, ó. Primeiro, a plenitude de defesa. Então, volte para mim. Não é porque estamos no tribunal do júri que o réu não poderá exercer o contraditório e a ampla defesa. Pelo contrário, né, ele vai ter um advogado que fará a sustentação para utilizar todos os meios de defesa admitidos em direito, tá? Ele tem a plenitude de defesa. Então, todos os princípios aplicáveis em relação à defesa, o devido processo legal, a aplicação do contraditório e da ampla defesa, tudo tem aplicação no júri, ok? Volta para a tela, o que mais? O sigilo das votações. Volte aqui para mim. Então, nós temos lá, né, os jurados, tá bom? E eles vão responder ao final do júri, depois do promotor ter acusado, do advogado ter defendido, das partes, né, da vítima ter sido ouvida, do réu ter sido ouvido, das testemunhas terem sido ouvidas. Depois de todo aquele cenário, né, de acusação e de defesa, os jurados irão para uma sala secreta, fechada. Claro que vai poder entrar também o advogado de defesa e o promotor, que acusa, para eles julgarem, para eles responderem os quesitos. Houve o crime? Sim ou não? O autor, de fato, é o autor do crime? O réu é o autor do crime? Houve grave violência, meio que dificultou a defesa da vítima, enfim, eles vão responder. E essa resposta se dará de forma sigilosa, tá? Por vários aspectos. Primeiro, para proteger o próprio réu, para proteger os próprios jurados. Imagina que eles vão condenar, né, alguém que já tem 10 homicídios. E aí, se o próprio réu soubesse, né, quem que tinha condenado, quem que tinha absolvido, isso não daria liberdade para que os jurados escolhessem e votassem de acordo com a sua convicção. Então, isso é feito numa sala fechada. Outra coisa é que os jurados não se comunicam, nem entre eles. Não, né? Para combinar o voto, por exemplo. Não. Sigilo das votações, tá? Volta lá para a tela. Que mais? A soberania dos veredictos. O que é isso, a soberania dos veredictos? Volte aqui para mim. Significa o seguinte, que quem decide é o júri. São os jurados. O Tribunal de Justiça não vai poder alterar a decisão dada pelo Tribunal do Júri. O júri é soberano. A decisão dessas pessoas comuns que foram lá nomeadas, né, para serem juradas, essa decisão não pode ser alterada pelos desembargadores, pelo Tribunal de Justiça. Mas calma, calma. Porque você pode pensar, então, que não cabe recurso. E não é isso. É possível um recurso. Existe o chamado protesto por novo júri. Então, pode a acusação verificar falhas que ocorreram no júri e pedir para o tribunal anular aquele julgamento. E determinar a feitura de um outro protesto por novo júri. É possível. O que ele não pode é adentrar no mérito, é querer decidir pelos jurados, já que a decisão dada pelos jurados, como nós mencionamos, ela é soberana. Entenderam? Ótimo. Podemos avançar? Bem, volte lá para a tela. O último inciso trata da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que nós já mencionamos, tá? Próxima, inciso 39 do nosso artigo 5º. Que também trata do direito penal. Olha lá o que diz. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Trata, portanto, do princípio da legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Volte para mim. É o seguinte, né? Se não há uma previsão em lei sobre a natureza do crime, qual é o crime, né? Qual é a conduta
que configura crime e qual a sanção aplicável, qual a penalidade, não podemos falar na existência de crime. Vocês sabem, por exemplo, né, que nós temos o mundo da internet hoje. E muitos crimes podem ser cometidos no mundo da internet. Veja, nós precisamos da tipificação legal para eventual responsabilização. Já temos, né? Mas precisamos dessa tipificação. Então, veja, só há crime se existir previamente uma lei definidora. E veja, aqui é o princípio da estrita legalidade. É lei estrito sensu, não é uma norma, né? É uma lei criada pelo Congresso Nacional. É uma lei criada por meio do processo legislativo, que a Constituição determina. Se regras de processo legislativo forem violadas na elaboração dessa norma penal, veja, a norma será declarada inconstitucional. Então, é lei estrito sensu, é lei feita pelo Poder Legislativo, desde que observadas as formalidades previstas na Constituição, na elaboração do processo legislativo. É lei, ok? Norma abstrata e genérica, criada por quem tem competência para isso, que é o Poder Legislativo. Tá certo? Volta para a tela. Não só a previsão do crime, está escrito, né? Quanto a pena. Então, eu falei de crime, não existe sem lei, nem prévia comunicação, nem pena sem prévia comunicação legal. Então, crime e pena só por meio de lei. Próximo, inciso 40 do artigo 5º da nossa Constituição. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Princípio da irretroatividade, volte para mim. Princípio da irretroatividade da lei penal. Ou princípio da retroatividade da lei penal benéfica. Por quê? Porque qual que é a regra? A regra é a irretroatividade da lei penal. Em regra, a lei não retroagirá. A exceção, princípio da retroatividade benéfica. Retroagirá se for melhor para o réu, salvo para beneficiar o réu. Então, podemos utilizar esses dois nomes. Irretroatividade penal, para, em regra, não retroage, ou retroatividade da lei penal benéfica. Se beneficia o réu, ela pode sim retroagir. Na tela, mais um. A lei, a próxima, né? 41 agora. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Volte para mim. É uma norma aí programática, né? Na verdade, é uma norma dada ao legislador. É um comando implícito ao legislador. Leis, né? Punam qualquer discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais. É um comando para o trabalho do legislador. Ok? Mais um na tela? Olha lá. 42. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Inafiançável e imprescritível. É muito grave, hein, gente? Volte aqui para mim. Inafiançável não comporta fiança. Sabe aqueles crimes que falam, olha, se você pagar determinada quantia, o sujeito pode ser solto? Aqui, prática de racismo, diz a nossa Constituição, ainda que a lei queira tornar afiançável o crime, não pode, porque a lei só pode ser feita se estiver de acordo com o texto constitucional. E o texto constitucional deixa claro que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. O que é isso? Imprescritível não prescreve, não se perde no decurso do tempo. Porque, veja, o Estado tem o direito de punir, né, o infrator. Se ele demora muito, pode ser que ele perca esse direito, porque o crime pode, em regra, prescrever. Passado determinado tempo, não pode mais existir a responsabilidade penal. Aqui, o crime de racismo, segundo a Constituição,
ele não prescreve, porque ele é imprescritível, tá? E a pena é a de reclusão. Então, cuidado com a fala, cuidado com os gestos, cuidado com a forma de tratar um outro ser humano que é igual e que a única diferença se dá por meio da raça, tá bom? Atenção a isso. Volte lá para a tela. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, volte aqui para mim para memorizar o inciso 43 do artigo 5º. Vai lembrar do TTT e um H. Tráfico, terrorismo e tortura. Tráfico, terrorismo e tortura. E crimes hediondos. Tráfico, terrorismo e tortura e crimes hediondos. O que o tráfico, o TTT, mais o H, o tráfico, terrorismo e tortura e crimes hediondos são insuscetíveis? Olha lá na tela, né? Eles são insuscetíveis, né? Eles são inafiançáveis, então não podem ser objeto de pagamento de fiança, e são insuscetíveis de graça ou anistia. Ok? Memorizou aí o dispositivo? Mais um pouquinho sobre o direito penal. Estamos acabando o nosso 5º bloco. Inciso 44 do artigo 5º. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Mas, né, 2 crimes aí considerados também inafiançáveis e imprescritíveis. O inciso 45 diz lá que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, nos termos da lei, ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Volte aqui para mim. O que tem a ver essa nenhuma pena passará da pessoa do condenado? Princípio da individualização da pena, né? Não pode meu pai cometer um crime, né, e chegar até mim a responsabilização pelo crime cometido pelo meu pai. A pena é dele, ele que deve cumprir isso, correto? É a mesma coisa em relação a você e sua família. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Só que tem um detalhe. Imaginemos que, além do crime, tenha sido cometido pelo meu pai, pelo familiar seu, não importa. Ele cometeu um crime de homicídio, por exemplo. Coitado do velho, né? Cometeu um crime de homicídio. Mas, além disso, ele cometeu um crime de homicídio em relação ao amante da mulher dele. Sei lá, não, que não seja... vamos pensar numa outra pessoa, né? Uma outra pessoa, senão vou falar em família aqui, vai complicar, né? Bom, então tem um crime lá de homicídio praticado por alguém, e esse alguém, além de cometer o homicídio, esse alguém cometeu um crime de dano. Ele acabou com a casa da pessoa, porque era amante, ele matou a amante, enfim. E antes disso, ele invadiu a casa e destruiu. Então, ele cometeu o crime de dano, além do crime de homicídio. Aí está dizendo, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Depois ele, tudo bem, também foi morto, enfim. Não vai responder por esse crime de homicídio, mas não tem mais a pena, porque ele também morreu. Mas veja, ele deixou herança para os familiares, para os filhos. Ficaram lá com a herança, né? E a casa que ele destruiu nem era da amante, na verdade era do marido dela, tá? Ele tem que indenizar, ele tem que reparar esse dano. Mas ele morreu, ok, mas ele deixou bens. Então esses bens podem ser vendidos para reparar o dano? Claro que podem. Por quê? Olha o que diz o artigo lá na tela, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser o quê, gente? Estendidas aos sucessores, para aqueles que herdam.
e contra eles executadas. Mas calma, nem tanto. Até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, volte para mim. Ele deixou lá o bem, né, de uma casa e o valor da indenização excede, ele vai pagar, o sucessor vai pagar só aquilo que ele recebeu de herança. Ele não vai receber a herança, vai pagar o dano, tá? Mas não vai pagar mais do que isso, porque nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Entenderam? Fácil, né? Mais um pouquinho, volta lá para a tela, ainda em relação ao direito penal, tá? A lei regulará a individualização da pena. Princípio da individualização da pena, ó. E adotará, entre outras, as seguintes: privação. Então, essas são as penas constitucionalmente admitidas, constitucionalmente asseguradas, tá? Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Essas são as penas constitucionalmente admitidas. Agora, aqui são as penas constitucionalmente proibidas. Cuidado, tá? Então, o inciso aqui, né, o anterior, tá? O 46 trata das penas que podem ser aplicadas no Brasil. E o 47 diz respeito às penas que não podem ser aplicadas no Brasil. Quais? A pena de morte, porque, volte aqui para mim, eu já comentei que a pena de morte, né, ela em regra é proibida, mas existe exceção, e o examinador pode perguntar a exceção, salvo no caso de guerra declarada, que eu até comentei que essa pena, em caso de guerra declarada, se dá por fuzilamento, tá? Volta lá, o que mais que é proibido, que é vedado? A pena de caráter perpétua, nós temos aqui um limite, né? Tem uma quantidade máxima de tempo, tá? Não tem pena perpétua no Brasil. Também não pode ter pena de trabalhos forçados, tá? Não pode ter pena de banimento, volte para mim. O que é mesmo pena de banimento? É mandar embora o nacional, é expulsar do Brasil um brasileiro, né? Nato, tá? É mandar embora o nacional. Nós não podemos, é proibido. Antigamente, lembra que eu falei que a Constituição foi feita pós-ditadura? Momento em que havia gente sendo perseguida e etc. A Constituição proíbe a pena de banimento. Volta aqui para a tela. Também proíbe penas cruéis, né? Na prática, nós sabemos que os presídios, infelizmente, ainda existem muitas penas cruéis. Mas, para a sua prova, não tem pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e penas cruéis. Tá? Bem, ainda em relação, eu vou só acabar, eu sei que já deu meu tempo, mas eu vou só acabar essa parte de penal e aí a gente começa no próximo bloco com outro assunto. O inciso 48 diz que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Volte aqui para mim. Não dá para deixar, né, um criminoso contumaz, né, com 20 homicídios nas costas, traficante de determinada facção, né, com alguém, né, que acabou de cometer um furto, né, enfim, uma coisa mais simples. A pena, ela deve ser o quê? Cumprida em estabelecimento distinto. Para que aquele que cometeu um crime menor, né, um crime aí não tão grave quanto esses outros, não acabe entrando para o crime, né, aprendendo outras coisas com os criminosos mais graves. Então, também a natureza do delito é um agravante aí para... Não agravante, né, mas é um dos critérios para essa distinção do estabelecimento. Claro, não dá para deixar idade e sexo, né? Não dá para deixar homem e mulher junto, obviamente que não. Presídios masculinos, presídios femininos. Idade, né? Idade também. Nós sabemos que os menores, né, eles nem ficam em presídios comuns, eles vão para outros locais, tá bom? Volta lá para a tela. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Olha lá, não só a integridade física,
Integridade moral também, respeito, né? E o inciso 50 do artigo 5º, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Volte para mim, vocês sabem que o período de amamentação, o período inicial, né, é o período mais importante da formação de uma criança. Né? E fazer com que a criança não possa ter acesso porque sua mãe está presa, flagrantemente inconstitucional. É algo que viola frontalmente a Constituição. Portanto, é necessário, né, que os presídios assegurem isso, o direito das mães de permanecerem com seus filhos durante a amamentação. Porque a criança não tem culpa do crime cometido pela mãe. A pena não passará da pessoa do condenado, inclusive aquele recém-nascido que nada tem a ver com o crime cometido pela mãe. Ok? Tranquilo? Bom, espero que vocês estejam aproveitando. Se quiserem um material, já falei, podem entrar no site, podem ligar aqui no Legale, R$19,90 é o material. Se quiserem acompanhar com texto constitucional, acompanhe, mas não deixem de ler. Não deixem de ler a Constituição, não deixem de ouvir. Tá? É a sua aprovação que está em jogo. E eu quero que você gabarite. Um abraço e até daqui a pouco.
Olá, meus queridos alunos, estamos de volta com o curso completo para o TJ São Paulo, Direito Constitucional. Este é o 6º bloco. Se você já está acompanhando até aqui, é sinal que merece a aprovação e que, de fato, vai fazer muitos pontos na prova para o TJ aqui de São Paulo, concurso de escrevente, né? Na vida é assim, né? A gente vai colher aquilo que plantar. Se você está estudando, certamente vai colher bons frutos. E vai me contar, hein? Vai me contar, vai até me convidar para a posse, hein? Olha lá, hein? Bom, estávamos tratando dos incisos do artigo 5º da parte de direito penal e agora vamos falar de extradição. E depois continuamos um pouco falando sobre alguns incisos aplicáveis ao direito penal, porque tem outros após este que trata da extradição. Tudo bem? Então vamos ver qual o primeiro da aula agora, deste bloco, do 6º bloco. Lá na tela, por favor. O primeiro diz assim, né? O artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo um naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Vamos conversar um pouquinho sobre este inciso. Primeiro, o que a Constituição diz? Nenhum será, salvo um. Quantos temos, né? Já começa aí o problema, né? Quais são os tipos de brasileiros que nós temos? Que cai também na sua prova, isso, nós vamos abordar, nacionalidade, tá? Mas, quando ela diz nenhum será, salvo um, parece que existem vários tipos, né? E, na verdade, são 2 tipos. O brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. O que a Constituição diz como nenhum será salvo um? Né? Ela quer dizer que nato não pode ser extraditado. E ela autoriza que o brasileiro naturalizado seja extraditado em 2 casos. Se esse brasileiro naturalizado praticar um crime comum, mas e não em qualquer momento. Um crime comum antes dele ter sido naturalizado. Antes da naturalização. Ou se ele cometer, né, estiver comprovado envolvimento com tráfico de drogas. E aí, esse comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins pode ter sido praticado antes ou depois da naturalização. Ok? Agora presta atenção. Porque nós temos a extradição ativa e a extradição passiva. A extradição ativa, quando alguém pede para que o país, né? Aliás, quando o Brasil, né, vai extraditar alguém, vai mandar embora, vai extraditar. Alguém comete um crime no exterior, vem para o Brasil, fugindo, e aquele país em que o sujeito cometeu o crime quer responsabilizá-lo criminalmente. Portanto, solicita a extradição. Neste caso, o Brasil, né, está se sujeitando a uma extradição passiva. Agora, quando o Brasil pede a extradição, ele está fazendo uma extradição ativa, né? O que nós estamos dizendo que não é possível é que a gente extradite um nacional, é que o brasileiro que cometer crime num outro país vier para o Brasil, nós não vamos extraditá-lo, o brasileiro nato. Mas isso não significa que nós não possamos pedir a extradição dele para voltar para o Brasil. É diferente, tá? Mas, como a sua prova vai no texto constitucional, você vai lembrar, nato não pode ser extraditado, o naturalizado em 2 casos. Se praticar um crime comum antes da naturalização ou tiver comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins. Ponto. Tá? Próximo inciso, olha lá. Não será concedida, o inciso 52 do artigo 5º, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Volte para mim. Esta regra, ela tem tudo a ver
com o momento político em que a Constituição foi feita, pós-ditadura. Muita gente estava sendo banida do país, expulsa. Tá? Aqui nós estamos dizendo que o seguinte, o estrangeiro que estiver sendo condenado por um crime motivado por razões político-ideológicas, crime político ou de opinião, é aquele motivado por razões político-ideológicas, ele não será extraditado. Nós, pelo contrário, concederemos a esse estrangeiro abrigo, asilo político, proteção. É claro que esse estrangeiro, né, vai ter que cumprir, quando estiver no Brasil, as regras previstas na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico. Para sair do país, ele tem que pedir autorização. Não é tão simples assim. Mas veja, nós não vamos extraditar alguém por crime político ou de opinião. Por quê? Porque quando foi feita a nossa Constituição, nós, de fato, estávamos querendo proteger essas pessoas que estavam sendo banidas, que estavam sendo expulsas, que estavam sofrendo essas condenações por manifestação de pensamento, por ter opiniões políticas divergentes de determinado poder. Então, nós não concedemos a extradição, né? Nós concedemos asilo político, que é o contrário. Por que quando é que você coloca lá? O que é asilo? É dar abrigo, ok? Quem concede esse pedido, né, de asilo é o ministro da Justiça, que é órgão do Poder Executivo. Tá? A extradição, quem julga, a competência para o julgamento do pedido de extradição é do Supremo Tribunal Federal. Ok? Volta lá para a gente avançar mais um pouquinho. Deixa eu pegar aqui meu passador de slides para o próximo. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Volte para mim. O princípio do devido processo legal, ele é utilizado, né, tanto em processo civil como processo penal. Significa que esse acesso à justiça que nós teremos deve respeitar, né, todo mundo tem direito a um processo um processo completo, feito de forma rígida, que observou as regras daquele determinado procedimento. Não houve alguma prova que a parte não tenha se manifestado. Não há violação das regras previstas legalmente. Nós conhecemos, né? Tem um procedimento específico para cada ação, para cada processo específico, mas as regras devem ser observadas. Todo mundo tem direito ao devido processo legal, tá? Eu falei de devido processo legislativo, que tem a ver com a formação, com o processo de formação das leis, que é algo específico. Aqui estamos falando do devido processo legal, aquele em que foi ofertado o contraditório, a ampla defesa, que os meios de provas, né, foram admitidos, que o juiz observou as regras, os prazos, né, as ações, os recursos, né, foram feitas de forma válida, observando os prazos. Tudo bem? Volta lá para a tela, mais um pouquinho. Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial e administrativos e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. De novo, o princípio do contraditório e da ampla defesa tem a ver, né, com o devido processo legal. Todo mundo pode oferecer esse contraditório, exercer efetivamente, seja no âmbito judicial, seja no âmbito administrativo. Tá? Mais um, inciso 56, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Volte aqui para mim. Inadmissíveis. Não são admitidas, são proibidas. Provas obtidas por meio ilícitos. A conhecida árvore dos frutos envenenados. Veja, se o meio para obter aquela forma foi um meio ilícito, a prova produzida, ela também será considerada ilícita, né? E isso vai gerar a nulidade do processo todo. Tá bom? Volta lá para a tela. Ninguém será considerado culpado, inciso 57, até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Basicamente, trata do princípio da presunção de inocência. Cuidado, tem decisões recentes do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, viu? Mitigando esta regra. Inciso 58, o civilmente identificado, está com o seu documento, né? Não será submetido à identificação criminal, salvo as hipóteses previstas em lei. Próximo, será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Volte para mim, os crimes de ação penal pública, né? Eles, quem propõe esta ação, o Ministério Público. Veja, se o Ministério Público, que é o autor desta ação, não propuser, será possível a admissão de uma ação privada, chamada de ação privada subsidiária da pública, porque o Ministério Público não intentou, não propôs a ação no momento hábil para tanto. Tá? Volta lá para a tela. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, volte aqui para mim. A regra é a publicidade dos atos judiciais. Esta é a regra. Agora, há aqueles atos que correm em sigilo. Quando que o legislador pode atribuir sigilo a determinados atos? Se ele justificar, primeiro, que o sigilo será garantido para preservar a intimidade. Ou, está escrito na Constituição, se o interesse social exigir esse sigilo. Fora isso, não. Tá? Então, em regra, publicidade e as duas exceções. Sempre que eu deixo em negrito, né, são as partes essenciais do artigo. Porque o examinador, principalmente quando ele copia texto de lei, ele gosta de buscar e perguntar da exceção. Para você saber a exceção, eu já deixo grifada lá. Então, quando que vai poder restringir a publicidade? Porque a regra é a publicidade. Restrição, olha lá na tela que eu coloquei. Quando? Defesa de intimidade ou interesse social exigir. Próxima, ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei, tá? Então, em regra, a prisão em flagrante, né? Salvo por ordem, ninguém será preso em flagrante ou por ordem escrita, salvo nos casos em que pode existir transgressão militar ou crime militar propriamente dito. Volte aqui para mim. Você sabe que o militar ele tem regime próprio, né? Nós vamos analisar daqui a pouco os remédios constitucionais. E um dos remédios é o conhecido habeas corpus, né? Que serve para proteger a liberdade de locomoção, que nós vamos ver. Mas veja, ainda que haja violação à liberdade de locomoção, se estivermos tratando de punição disciplinar militar, o remédio não será cabível. Por quê? Porque o militar tem regime próprio. Em regra, tá? Daqui a pouco eu vou contar para vocês sobre isso na hora que tratar do habeas corpus. Mas só saiba que o militar tem regime próprio e muitas vezes, né, as soluções são diversas do que a que a gente aprende para as pessoas comuns, ok? Volta lá para a tela, próximo. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família do preso. Ele tem que ter esse acesso, né? Ele está preso, ele não pode comunicar a ninguém. Então, se for preso, já tem que comunicar ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada, né? Uma companheira, enfim. Inciso 63, o preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado, porque vai ter a prévia comunicação para que a família já consiga um advogado, ou até mesmo seja nomeado um advogado dativo para ele. Tá? O preso tem também direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório judicial.
Mais uma ainda sobre penal, processo penal. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. 66, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. São as peças aí no âmbito do direito penal. E o inciso 67 diz lá que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Volte para mim, nós já comentamos isso na nossa primeira aula. Se quiser ver, o primeiro bloco, eu falei dos tratados internacionais. Quando eles entram para o nosso ordenamento, eles valem como o quê? Né? E aí, nós lembramos, em relação a isso, que a Constituição ainda diz que não haverá prisão civil por dívida, exceto a devedor de alimentos e do depositário infiel. Mas que nós devemos interpretar que não cabe mais a do depositário infiel, por conta do Pacto São José da Costa Rica. Nós somos signatários, foi objeto de questionamento isso no Supremo, tudo bem? Então, se aparecer segundo a Constituição, você vai reproduzir o que está no inciso 67, que diz que não haverá prisão civil por dívida, exceto devedor de alimentos e depositário infiel, tá? Mas acredito que a VUNESP, né, não vai fazer uma pergunta dessa, de interpretação literal de um artigo em que o Supremo já definiu de forma contrária. Aliás, tem súmula vinculante sobre o assunto. Súmula do STJ também, mas esta é a que prevalece, né? Súmula vinculante do Supremo, que diz o seguinte, olha aí na tela, deixei para vocês a súmula, ó. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Volte para mim. Após o julgamento, né, do Pacto São José da Costa Rica, se era constitucional ou não, o Supremo editou essa súmula. E essa súmula vincula todos os órgãos do judiciário, né, exceto o próprio Supremo, que pode alterar a sua decisão, mas vincula os órgãos do judiciário, vincula também toda a administração pública, viu? Direta, indireta, federal, estadual e municipal, ok? Então, é isso. Bom, tem um julgamento sobre isso? Vamos lá para a tela? Olha lá. Prisão por dívida de natureza alimentícia está ligada ao inadimplemento inexcusável, não desculpável, né, da prestação, não alcançando situação jurídica a revelar cobrança de saldo devedor. Olha lá, essa decisão foi dada agora em 2017, né? Em março, publicada no dia 29 de março de 2017. Então, a prisão por dívida de natureza alimentícia está ligada ao não cumprimento indesculpável, inexcusável da prestação. Não vai alcançar esta prisão situação jurídica de revelar cobrança de saldo devedor dessa pensão. Ok? Tranquilo até aqui? Bom, agora nós vamos passar por um tema extremamente interessante e um tema que sempre cai em concursos públicos. Por quê? Porque o examinador gosta de comparar esses institutos que nós vamos ver agora, de saber as suas principais características e gosta de fazer uma comparação um em relação ao outro. É o tema que ainda está dentro do artigo 5º, mas que tem um capítulo específico. Na verdade, não no artigo. A gente estuda de forma específica, que são os conhecidos remédios constitucionais. Tá certo? Os remédios constitucionais judiciais. Aqueles impetrados na via judicial, na esfera jurisdicional. Tudo bem? Vamos conhecer? Quais são, então, professora Bruno, os remédios constitucionais judiciais? Coloquei para vocês na tela no nosso material. Olha lá. O habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular. Então, esses são os remédios constitucionais judiciais. Mas vamos começar pelo primeiro. Como é que está previsto na Constituição? Olha lá.
o habeas corpus vem previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, que diz assim: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Volte aqui para mim. Então, a primeira coisa que você vai lembrar do habeas corpus, que ele protege a liberdade de locomoção e que significa a liberdade de ir, vir e permanecer. Permanecer aí sentado assistindo a aula até o final, por exemplo, tá? Então, veja, não é só ir e vir. Ir, vir e permanecer. Liberdade de locomoção que pode estar sendo ameaçada ou já violada. Então, numa ameaça, por exemplo, o sujeito está havendo uma execução fiscal numa pessoa jurídica, o sujeito é sócio, corre o risco de ser preso, enfim. Há uma ameaça de cerceamento à liberdade de locomoção. Já cabe o remédio? Já cabe. E aí será um habeas corpus preventivo, porque ele visa prevenir, ele visa evitar que a prisão seja efetivada. O pedido nesse habeas corpus preventivo tem o nome de salvo-conduto, tá? Por outro lado, se o sujeito já estiver preso, aí nós vamos falar do HC repressivo. Por quê? Porque o direito à liberdade de locomoção já foi violado. O sujeito está preso. Eu preciso reprimir. Por isso, repressivo. Eu preciso reprimir porque ele está preso ilegalmente, por exemplo. Aqui, o pedido será um alvará de soltura, porque eu quero expedição do alvará de soltura. Bem, ambos, tanto o HC preventivo como o repressivo, eles são remédios que garantem um bem jurídico tão importante como a liberdade, que esses remédios, tá, eles são informais. O habeas corpus ele é regido pelo princípio da informalidade. E o que significa isso? Não precisa de advogado, não precisa de maioridade civil, não precisa de capacidade civil para impetrar. Nós vimos, né, na doutrina, a gente vai encontrar exemplos, e na jurisprudência também, que o habeas corpus pode ser impetrado até num pedaço, no papel de pão, está escrito na doutrina. E nós vamos ver na jurisprudência a concessão de habeas corpus, né, pedido num pedaço de lençol, advindo do presídio. No papel higiênico, advindo do presídio. Flagrante ilegalidade. Aliás, a autoridade judiciária pode até de ofício. É claro que ela não dá conta, né? Mal de analisar todos os habeas corpus que ela tem para analisar. Mas ela pode até de ofício. Por quê? Porque a liberdade de locomoção é um dos mais importantes direitos fundamentais que nós temos. Tá certo? O que mais que você vai lembrar? Então, não precisa de advogado, é informal, tá bom? Cabe para ameaça ou para lesão, a liberdade de locomoção, né? Sempre que houver uma ilegalidade, que tem a ver com ato discricionário, ou com o abuso de poder, um excesso, né? Que tem mais a ver com o ato discricionário do administrador público. Tá bom? Você vai lembrar ainda que existe um caso na Constituição que, ainda que haja violação à liberdade de locomoção, não cabe HC, que é para discutir punição disciplinar militar, tá? Que está lá no final da Constituição. E eu só comentei que iria mencionar para completar a aula de habeas corpus. Veja, Supremo entende o seguinte: não cabe para discutir o mérito, o porquê da ordem de prisão desse militar. Mas cabe para discutir questões de legalidade. Por exemplo, a competência da autoridade. Então, quem decretou a prisão, sequer era militar. Nesse caso, cabe. Para discutir competência, cabe. Tá? Não cabe se a pena privativa de liberdade já estiver extinta, porque não há violação à liberdade de locomoção. Não cabe também o HC se a única pena combinada for a pena de multa, porque aí não há violação à liberdade de locomoção. Enfim, há outras decisões nesse sentido na jurisprudência.
tá? Mas, pelo menos, as noções do remédio, elas já foram passadas e acredito que você já saiba e consiga acertar uma questão sobre o habeas corpus. Vou conversar um pouquinho sobre o habeas data. Vamos ver como é que está a previsão constitucional? Como ele vem previsto no texto constitucional? Olha lá na tela, acompanhe comigo. Está previsto no inciso 72 do artigo 5º. Conceder-se-á habeas data, letra A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E letra B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Bem, primeira observação em relação a esse remédio, habeas data, é a seguinte, que ele protege a liberdade de informação. Mas veja, não é qualquer informação. É a liberdade de informação relativa à sua pessoa. Não é qualquer informação. É uma ação personalíssima. Então, vai aparecer na sua prova. Cabe habeas data para informação de terceiros? Resposta, não, não. Por quê? Porque é só sobre informação relativa à pessoa do impetrante. A sua pessoa é uma ação personalíssima. Você pode conhecer das informações, porque não sabe o que consta. Está lá no banco de dados da administração pública. Você pode retificar, corrigir, você sabe, mas está errada. E a lei do habeas data autoriza até para a gente complementar dados. Por exemplo, devo, não nego, mas estou pagando. Então, eu quero uma ação para complementar esses dados. Também pode, segundo a lei do habeas data. Tudo bem? Mais uma observação é que essas informações, elas têm que ter caráter público. O que significa isso? Significa que as informações, elas podem ser repassadas a terceiros quando solicitadas. O que é mesmo, professor? Informações de caráter público? Não é o banco que ela pertence, que necessariamente vai ser um banco público. O caráter público é a informação pode ser repassada a terceiros quando solicitada. Então, veja, o seu nome negativado no serviço de proteção ao crédito. Pode ser repassado. A loja, né, que nega o crediário lá para você, ela teve acesso a essa informação. Ela ligou para saber se você, de fato, era um bom pagador ou não. Né? Então, é uma informação de caráter público, porque pode ser repassada a terceiros. Agora, veja, o seu banco de dados, né? A sua conta bancária, o saldo da sua conta bancária, enfim, informações de caráter privado, não. Aí não fazem parte dessas informações de caráter público. O banco que armazena essa informação pode ser um banco público ou pode ser um banco privado. O que importa é a natureza da informação. Se ela puder ser repassada a terceiros, nós estaremos diante da possibilidade da impetração do habeas data. Ok? Volta lá para a tela para a gente ver mais um pouquinho sobre o... Então, veja... entidades governamentais ou de caráter público. Letra B, para retificação de dados, para corrigir, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Tudo bem? Tem mais regras específicas, mas elas estão na lei do habeas data. E, volte para mim, a lei do habeas data, que regulamenta especificamente esse remédio, ela não vem prevista no seu edital. Então, basta que a gente estude aquilo que está previsto no seu edital, que é o texto constitucional. Claro que daria para ficarmos falando muito ainda sobre o habeas data, porque tem toda uma lei regulamentadora. Mas o foco aqui é o foco no edital do TJ São Paulo. E aí não consta a lei do habeas data, apenas a previsão no texto constitucional é o que nós acabamos de ver. Tá bom? Próximo remédio, vamos lá? Mandado de segurança. E eu coloquei aí mandado de segurança individual, porque nós temos, além deste, nós temos o mandado de segurança coletivo, tá? Diz o artigo 5º, inciso 69 da nossa Constituição, que
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, volte para mim. Primeira observação que você vai lembrar em relação ao mandado de segurança. O MS, assim conhecido, né, o mandado de segurança como OMS, é um remédio residual. O que significa algo residual? Não dá para entrar com mandado de segurança em qualquer situação. Não. Ele só será conhecido, o mandado de segurança, quando não for caso de habeas corpus ou habeas data. Isso significa dizer que, se for liberdade de locomoção, o único remédio cabível é o habeas corpus. Se for liberdade de informação relativa à pessoa do impetrante, o remédio correto, a via correta, é a via do habeas data. Se for outro direito líquido e certo, aí é caso de mandado de segurança. Então, ele é residual, cabível apenas quando não der para resolver com habeas corpus ou habeas data. Esse remédio, ele protege o direito líquido e certo. E eu pergunto a vocês, o que é direito líquido e certo? Bem, direito líquido e certo é aquele em que existe uma prova documental pronta, pré-constituída. Então, o sujeito, ele é portador de uma doença grave. E ele tem um laudo médico que comprova a existência da doença. E para ele se manter vivo, ele precisa receber a medicação do SUS. Cabe mandado de segurança porque o SUS está negando? Cabe mandado de segurança. Mas veja, ele tem o quê? Ele tem um laudo médico que comprova a existência da doença e a necessidade da utilização de determinados medicamentos para que ele se mantenha vivo. A prova já está pronta. A prova é pré-constituída. O direito é líquido e certo. Direito líquido e certo não é aquele que está na Constituição, aquele que está na lei. É aquele que tem prova pronta. Porque não dá para fazer prova em mandado de segurança. Não há tempo para isso. Não há discussão de provas. Não há a chamada dilação probatória em ação de mandado de segurança. A prova vem pronta. Tem prazo? Tem prazo. Prazo de 120 dias, contados da ciência do ato que eu estou impugnando. Então, eu fui pedir o remédio e o SUS falou, não tem. Começou a contar o prazo. Prazo de 120 dias. Prazo decadencial de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado. Vamos para a tela para estudar mais um pouquinho? Então, veja, ele vai ser concedido quando esse direito líquido, né, líquido e certo, para proteger o direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade, de novo, hein? Ilegalidade ou abuso de poder, ilegalidade, ato vinculado, abuso de poder, ato discricionário, for o quê? For uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Né? Então, ainda que seja um hospital privado, volte aqui para mim. Alguém está tratando da saúde, né? Que é uma atribuição do poder público, tá? Direito à saúde. Tudo bem? Ótimo. E não tem apenas o mandado de segurança individual. A Constituição faz previsão em relação ao mandado de segurança coletivo. E quando cai em concurso público, eles não querem muito detalhes sobre o mandado de segurança coletivo. Sabe o que eles querem saber? Se você conhece o artigo 5º, inciso 70. Se você conhece os legitimados à impetração desse remédio. Ele quer, o examinador, que você memorize o inciso 70 do artigo 5º. E é por isso que eu transpus ele aqui no material, porque basta que nós memorizemos juntos. Pronto. Olha lá na tela.
Quem pode impetrar? Pode impetrar um mandado de segurança coletivo. 1. O partido político com representação no Congresso Nacional. Volte para mim. Quem é esse partido político com representação no Congresso? Basta que tenha um deputado ou um senador. Se esse partido político tiver membro em qualquer das casas do Congresso Nacional, já significa que ele tem representação no Congresso Nacional. E detalhe, essa representação será verificada no momento da impetração do remédio. Então, a perda superveniente, né, dessa representação não vai gerar aí o não conhecimento do mandado de segurança, tá? Volta lá para a tela. Quem mais que pode impetrar? A organização sindical, a entidade de classe ou a associação, mas não é qualquer, desde que legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, tá? Então, em funcionamento há pelo menos 1 ano. Veja, embora esteja na mesma linha, na linha B, a organização sindical, a entidade de classe e a associação, prestem atenção que o requisito da pré-constituição, pelo menos 1 ano, né, é um requisito aplicável apenas à associação. Prova de teste gosta de fazer isso. Colocar o requisito da pré-constituição de 1 ano para as outras, para a organização sindical, para a entidade de classe. E não é isso que o texto constitucional traz. Ele traz o requisito apenas para a associação. Tá bom? Ambos são regulamentados pela Lei 12.016, de 2009, mas como nós já falamos, nós não vamos entrar na lei dos remédios detalhadamente, porque a Constituição faz menção ao artigo 5º. Então, é muito provável que ela questione isso que está no nosso material, esses incisos que nós transcrevemos no material, e não a lei regulamentadora específica, porque ela não consta do seu edital. Joia? Podemos avançar? Então, vamos lá para o próximo. Mandado de injunção. Artigo 5º, inciso 71 do texto constitucional. Diz lá, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, vejam, o mandado de injunção, ele vem para combater a omissão. Nós vimos num dos blocos que as normas constitucionais, elas podem ter eficácia plena, contida e limitada. E que as normas constitucionais de eficácia limitada, elas, para produzirem os seus efeitos, elas dependem de uma regulamentação. Então, há um direito constitucionalmente assegurado, mas o exercício está condicionado à feitura da lei. Exemplo, greve do servidor público. O servidor público pode fazer greve? Sim, nos termos e limites definidos em lei. Ah, não há lei. Ah, ok, não há lei, inconstitucionalidade por omissão. Remédio para combater isso, mandado de injunção. Tá? Ele teve uma recente regulamentação, porque ele vem previsto na nossa Constituição desde 1988. Né? Depois de quase 30 anos, né? A Constituição, ano que vem, fará 30 anos. Então, depois de quase 30 anos, é que o mandado de injunção foi regulamentado. Olha que ironia do destino. O mandado de injunção, que vinha para combater, veio para combater a omissão, ele mesmo era omisso, porque ele não tinha uma lei que o regulamentava. Então, por muito tempo, o Supremo admitia a impetração do remédio, desde que fosse utilizada a lei do mandado de segurança. Então, tudo bem? Mas hoje ele tem lei específica, que nós também não vamos detalhar, por conta dela não ter previsão no edital do TJ. Mas nós vamos ficar no que diz o texto constitucional. Então, o mandado de injunção combate a omissão. Só para memorizar. Mandado de injunção combate a omissão inconstitucional. A omissão, porque quando há um direito constitucionalmente assegurado, numa norma de eficácia limitada, há também um comando implícito ao legislativo. No seguinte sentido, legislador, faça a lei. Faça a lei porque o direito eu trouxe.
O direito está constitucionalmente assegurado, mas o exercício desse direito está condicionado à feitura da lei. Se não há lei, ele está em mora. O legislativo está em atraso, ele não está exercendo o seu papel, que é criar a norma abstrata e genérica. Ok? Aqui, especificamente em relação ao inciso que trata do mandado de junção, 71 do artigo 5º, nós vamos, olha lá na tela, nós vamos lembrar que esta lei regulamentadora, que essa ausência de lei regulamentadora, ela tem que inviabilizar. Inviabilizar o quê? Aí vai memorizar. O exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Exercício dos direitos e liberdades constitucionais. E das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Tá? Nacionalidade, soberania e cidadania. Volte aqui para mim. Estamos finalizando os remédios, né? E o último remédio que nós vamos analisar, né, é a conhecida ação popular, que é um instrumento da democracia, é um remédio constitucional em que nós, né, em que os cidadãos podem fiscalizar a conduta dos administradores públicos. É um exercício da democracia, né, direta, em que o povo exerce o poder que lhe detém de forma direta. Aliás, nós sabemos que nós podemos exercer essa democracia por meio do voto, por meio de representantes eleitos, né, indiretamente, ou diretamente, por meio do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular de leis, e por meio de ação popular. O tema agora é a ação popular. Quando é que cabe essa ação? Vamos lá ver o que a Constituição diz sobre ela? Lá na tela. Diz o artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição, que qualquer cidadão, volte para mim antes de eu continuar, e aqui cidadão, você vai entender o termo técnico. Aqui para nós, cidadão é aquele que tem título de eleitor e está no gozo, no exercício dos seus direitos políticos. Né? Não está, por exemplo, com os direitos políticos suspensos, nada disso. Está efetivamente no exercício. Ele pode propor a ação popular. Então, lá na tela, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, volte aqui para mim, para memorizar quais são os 3 objetivos de proteção da ação popular. O que é que ela efetivamente protege? Patrimônio público, moralidade administrativa e meio ambiente. Mais uma vez, patrimônio público, moralidade administrativa e meio ambiente. São os 3 objetos de proteção da ação popular. Qualquer ato que venha lesar o patrimônio público, a moralidade administrativa ou o meio ambiente, qualquer ato é passível de ação popular. E a ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão, por aquele que tenha título de eleitor e esteja no exercício dos seus direitos políticos. Esta ação é gratuita, é isenta de custas. Isso para estimular essa nossa fiscalização por parte do poder público. Nós temos que fiscalizar. É um instrumento da democracia. É um instrumento em que nós verificamos a conduta do administrador público. Porque o administrador público é mero gestor da coisa pública. Ele não é titular de interesse público. Ele é mero gestor da coisa pública. Então, ele tem que agir de forma correta, porque cabe ação popular contra ele. Tá? É uma ação isenta de custas, salvo comprovada má-fé. Por exemplo, briga política. Às vezes, um político entra com uma ação popular contra outro. E aí fica clara, manifesta a briga política, que não é nada daquilo. Enfim, são interesses privados. Daí não vem ao caso. Aqui, ela é ação isenta de custas para estimular o cidadão a fiscalizar a atuação
do poder público, tá? Interessante, né, que não há condenação e caso o autor popular, que é quem entra com a ação, perca a ação, não haverá condenação em ônus de sucumbência, honorários, tá? Se ele ganhar, ele ganha, ele vai obter essa ônus de sucumbência, mas se ele perder, ele não será obrigado a pagar, tá? Isso tudo para estimular a propositura de ações como essas, tá certo? Gente, até agora, né, nós esgotamos remédios constitucionais. Precisamos ainda falar de alguns incisos, né, do artigo 5º da nossa Constituição. Aliás, precisamos esgotar alguns incisos do artigo 5º da nossa Constituição e depois entrarmos nos direitos sociais, tá? Que aí é o artigo 6º da Constituição, que também é objeto do seu edital, está lá previsto. Mas, como o nosso tempo está se encerrando, o que a gente faz? No próximo bloco, no nosso 7º bloco, a gente conclui o rol de direitos previstos no artigo 5º, inciso 70, tá? E aí a gente já entra nos direitos sociais, que sempre tem perguntinhas sobre os direitos sociais, né? Eu quero que você fique aqui comigo, que você vá lá, né? Tome o seu café, que você faça testes, mas que o próximo bloco também você assista. Porque você já está, quem está na chuva é para se molhar. Se você está estudando, quanto mais, né, estudo, mais chance você tem de ser aprovado. E a aprovação é o seu objetivo, é o nosso objetivo. Tá bom? Um grande abraço, sucesso e até o próximo bloco. Tchau, tchau.